Boa noite, queridos. Graças e paz a todos. De antemão, gostaria de deixar muito clara a minha gratidão ao Senhor, em primeiro lugar, e, obviamente, em segundo lugar, ao nosso pastor, pela confiança na qual ele deposita sobre nós, para que nós possamos estar num momento como esse, compartilhando a palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de... Então, irmãos, todos abriram, né? Acredito que sim. Gálatas, no capítulo 2. Antes da gente começar, eu quero fazer algumas considerações. A primeira delas é que, desde acho que ano passado, todas as vezes que eu tenho a possibilidade de subir este púlpito para pregar, a gente tem feito isso no livro de Gálatas, tá? Nós percorremos já o capítulo 1. Da última vez, eu não vou lembrar qual era a data, vimos o capítulo 2, versículo número 1 até o versículo 10. E hoje nós veremos o capítulo 2, versículo 11 até o versículo 20, tá? Então, diante do assunto, é um assunto bem espinhoso, porém, a gente fica mais tranquilo, porque a gente percebe que foi, de fato, um direcionamento de Deus, e a gente tinha, sim, que chegar nessa parte, tá? Em qualquer bronca, a gente conversa com o pastor depois, né? Joga nas mãos dele, e ele vai ter que resolver, tá bom? Eu vou ver se eu consigo jogar aqui, tá, o material, tá certo? Aqui. Agora vai. Como nós temos o costume de sempre apresentar, né? Na verdade, já pegamos o costume do nosso pastor, então acho que fica bem mais fácil a gente compreender, até porque tem algumas questões que são bem interessantes de se lidar, tá bom? Então, eu vou jogar aqui. Se eu conseguir, acho que não está saindo aqui, mas vocês resolvem aí, né? Posso seguir? Então vamos lá, irmãos. A primeira coisa, aliás, a segunda coisa que eu gostaria de destacar é que é bem verdade que muitos de vocês não acompanharam os outros estudos, as outras meditações que nós fizemos no livro de Gálatas, e por essa razão eu vou dar uma bem rápida introdução a respeito disso aqui, para que vocês possam pegar o fio da meada e entendam por que Paulo escreveu exatamente o capítulo 2, versículo de 1 até o versículo número 20, tá? 21, na verdade, tá bom? Então, na verdade, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo com o intuito de ajudar os crentes da Galácia a resistirem aos falsos ensinamentos dos falsos apóstolos e dos judaizantes. Esses homens, esses falsos apóstolos, esses judaizantes, ensinavam que o crente ele pode ser salvo se ele continuasse a realizar os rituais judaicos, ainda que acreditasse em Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam dizendo que você poderia ser salvo por meio das obras, ou seja, você vai guardar a lei, você vai ser circuncidado, que também era um outro aspecto muito importante, que eles deixavam muito claro, e essas coisas, essa prática faria com que eles fossem exatamente salvos. E aí, o que acontece? Paulo, ao saber disso, porque ele passa um período evangelizando e fundando a igreja na Galácia, ele sabe dessa notícia e fica revoltado com os irmãos da Galácia, porque exatamente eles começaram a abraçar esse falso ensino. Aqueles homens estavam dando crédito exatamente a esses falsos ensinamentos. E não apenas isso, não era apenas a questão de falsos ensinos, mas esses judaizantes, os legalistas, eles também diziam que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. E, obviamente, Paulo, ele se vê obrigado a defender o seu apostolado. Uma vez que, se ele não fosse considerado apóstolo, os seus ensinamentos não valeriam de absolutamente nada, isso é muito lógico. Então, o que nós temos aqui, pelo menos nos 2 primeiros capítulos, é Paulo defendendo tanto o evangelho,
como também defendendo o seu apostolado diante dos Gálatas. É por isso que no capítulo 2, versículo de 1 até o 10, a gente viu na última vez que Paulo prova para os Gálatas que ele era tão apóstolo quanto os demais. E quais são essas provas que Paulo deixa muito claro aqui no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 10? A primeira delas está no versículo número 2. Jogue seus olhos para lá. Jogar aqui. Capítulo 2, versículo 2. Diz o seguinte, a palavra de Deus: subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então Paulo recebeu uma revelação da parte de Deus, que a gente até viu na outra vez, que a gente não tem como entender especificamente como se deu essa revelação, mas o fato é que ele recebe essa revelação, ele sobe até Jerusalém e vai pregar aos líderes lá em Jerusalém. O intuito dele fazer isso é exatamente para ter certeza que o seu conteúdo, que ele pregava entre os gentios, batia exatamente com o que os apóstolos em Jerusalém, os apóstolos judeus também pregavam, ainda que ele nunca tivesse se encontrado com ele. Uma segunda prova que a gente pode destacar está lá no versículo 7 até o versículo 9. Diz o seguinte lá: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, dos aos gentios, me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E, versículo 9, quando conheceram a graça que me foi dado, observe o que é que eles fizeram: Tiago, Cefas e João, e que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. O que isso quer dizer? Quer dizer, em linhas gerais, que houve um reconhecimento de Tiago, de Cefas e João, que de fato o evangelho que Paulo pregava entre os gentios, ainda que eles nunca tivessem trocado uma ideia, era exatamente idêntico ao que eles pregavam lá em Jerusalém. Eram apenas públicos diferentes, mas ambos sim foram chamados para cumprir os propósitos de Deus. E é por essa razão que Tiago, Cefas e João, ele estende a destra da comunhão, como se dissesse assim: meu querido, apertou a mão dele e disse: meu querido, vai em paz, porque o que você prega é o que nós pregamos, então nós concordamos com tudo isso e temos comunhão com você. Então, em linhas gerais, é exatamente isso. Até aí está tudo muito bonito, tudo muito certo, apesar das tensões que aconteciam naquele período. Só que aí acontece um fato que talvez é tratado por muitas pessoas como um fato constrangedor. E é exatamente nesse trecho que nós vamos falar, é o capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 21. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura desse, tá? Será a nossa parte, nós veremos hoje à noite, tá bom? Diz o seguinte, a santa palavra de Deus, versículo 11 até o versículo 21. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Versículo 14 agora. Quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruía a mim mesmo e constitui o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E o versículo 20 vai dizer: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou
e a si mesmo se entregou. Quero orar mais uma vez, tá? Senhor, te peço a tua graça sobre nós. Não é sobre os meus irmãos que estão me escutando nesse momento, apenas por eles, na verdade, mas é sobre mim também. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos edificar, nos exortar, se assim for a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como vocês podem ver lá no topozinho, lá no slide, eu que peguei novamente, obviamente, a ideia do pastor, né, que está pegando mais ou menos assim os temas. Então, eu coloquei aqui, quando vivemos para Cristo, e aí a gente tem algumas respostas, que são os tópicos dos quais eu estarei dividindo o sermão, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que, quando vivemos para Cristo, não compactuamos com o pecado. Aí eu quero fazer com que você volte seus olhos novamente para o versículo número 11, que diz o seguinte: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Tudo começa, irmãos, e deve ser relembrado, que os judaizantes diziam que Paulo não era apóstolo. Isso eu estou falando para que faça sentido com o que a gente vai pegar um pouco mais na frente, tá? Cefas aqui, naturalmente, é Pedro. Então, Pedro vai sair de Jerusalém, vai até Antioquia para se encontrar com os irmãos que são gentios. Para você ter uma ideia, Antioquia, nesse período aqui, era a terceira maior cidade gentílica, ou seja, fora de Israel. E ela só perdia para Roma e só perdia também para Alexandria. E era o local, Antioquia era o local onde o evangelho começou a ser mais próspero. Então, Pedro, Cefas, apóstolo entre os judeus, vai até Antioquia, que era a parte onde ficava localizado, onde se localizavam os gentios. E a gente não sabe verdadeiramente o porquê que Cefas, porque Pedro, ele vai até lá. Se foi para resolver alguma questão, se não foi, a gente não tem como saber exatamente isso. Mas o fato é que ele vai até Antioquia e ele encontra um povo muito acolhedor. Os gentios, convertidos a Cristo, eram muito acolhedores. E era um povo sem nenhum tipo de preconceito no que se tange à nacionalidade. E aí, em algum momento dessa visita de Pedro na Antioquia, eles também se encontram com Paulo, os maiores nomes do cristianismo. Só que no primeiro encontro que eles tiveram lá em Jerusalém, onde Paulo subiu para defender o evangelho que ele pregava, ele foi muito bem recebido, as coisas funcionaram da melhor maneira possível. Nesse segundo, tem uma tensão entre os dois. E nesse encontro, nós encontramos Paulo repreendendo Cefas, ou Pedro, como você queira se chamar, pela maneira como foi que ele agiu. Aí ele vai dizer aqui, versículo 11, na parte B: resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Repreensível. Irmãos, uma coisa a ser destacada aqui é que a resistência ou a oposição de Paulo para com Pedro, ela não foi feita de forma pessoal, não foi algo que Paulo tinha contra Pedro, mas a contestação aconteceu face a face, cara a cara com aquele homem, e isso foi necessário que acontecesse porque ele se tornara repreensível. Perceba, não foi sem razão, tinha um motivo pelo qual Paulo sim deveria confrontar Pedro. Não era porque Paulo queria chamar a atenção, dizer assim: eu sou melhor que tu, eu vou te repreender na frente de um monte de pessoas. E aí tem gente que é assim, né, que gosta de chamar a atenção na frente dos outros, só para ganhar status ali, né, mas não é exatamente isso. Paulo não queria se mostrar superior a Pedro, repreendendo. Mas quando você observa que essa expressão repreensível no grego traz a ideia de condenação, ou seja, Paulo repreendeu a Pedro, ou resistiu a Pedro, porque ele fez algo condenável, e a sua atitude era totalmente irrepreensível. E aí mais na frente a gente vai saber qual que era, tá? Mas eu quero destacar a minha primeira lição de hoje, na verdade a aplicação. Como eu falei no começo, né, porque a gente fala as coisas e depois o pastor resolve a bronca, né? Mas é a Bíblia Sagrada que está falando aqui, tá? Irmãos, desse sentido, é necessário que os erros, que os pecados, quando são notórios e quando são explícitos, ele precisa que as pessoas faltantes sejam confrontadas, principalmente se ela se diz um cristão. É um grande erro nosso a gente pensar que a gente não pode confrontar os outros quando esses erros são explícitos, são notórios.
O próprio Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, vai falar que qualquer pessoa que prega um evangelho diferente do que ele já tinha pregado, da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus, fosse considerado como sendo anátema. Ainda que as pessoas dissessem assim: mas Paulo, você não pode falar isso, Paulo. Você não pode chamar alguém de amaldiçoado, que é o sentido de anátema, né? Você não pode chamar ninguém de anátema, Paulo, o que é isso? Aí Paulo dá uma resposta que eu acho fantástica. Porventura procuro eu agradar o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que não existe ninguém superior à verdade. Seja um apóstolo, seja ele, como foi o caso de Pedro aqui, seja uma igreja inteira, seja um irmão, seja um líder, seja um pastor, seja um presbítero, seja a zeladora da igreja, se estiver errado, tem que ser corrigido. O grande problema é que muitas pessoas acham que são intocáveis no que tange a crítica. As pessoas recebem a crítica e ficam de cara fechada. E eu quero, nesse instante, baseado na Escritura, não são coisas minhas, encorajá-lo a isso. A correção deve ser feita diante de um erro explícito. Quando isso acontece, é justo que haja correção. Observe o que Provérbios 15, 31 e 32 vai dizer. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Mais uma vez, não sou eu que estou falando, mas é a Escritura Sagrada. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15 vai dizer: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Mais um exemplo. A gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar o que foi que Natã fez com Davi. E olha que era o rei Davi. E nem por isso o seu pecado passou batido. O próprio Paulo, um pouquinho mais na frente, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Deve ser feito com brandura, beleza, mas deve ser feito. Você percebe que não é nada, algo isolado aqui o que Paulo está falando com Pedro? A repreensão dele para com Pedro. Você percebe que a Escritura tem várias outras passagens que eu poderia trazer, mas por questão de tempo eu não vou fazer isso aqui agora. Irmãos, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente não vai estar sendo chato, inconveniente ou alguma coisa do tipo. Mas quando a gente repreende, quando a gente exorta, sendo bíblico, nós estaremos fazendo a vontade de Deus e nós estaremos sendo zelosos com nossos irmãos. Mas tem outro lado também. Se prepara, porque quando você fizer alguma besteira, algum irmão vai chegar lá e lhe repreender da mesma forma. O que a gente não pode fazer é querer ficar lambendo a rapadura, como a gente costuma falar aqui, lambendo a rapadura, esperando que alguém caia, alguém cometa um pecado, para que a gente faça isso. Mas é necessário que se faça. Vamos lá, beleza, a primeira parte a gente deu para seguir. Só que, já falei, a gente viu aqui que Pedro errou, que Pedro cometeu um pecado, mas só foi o pecado que Pedro cometeu para que fosse necessário exatamente ser repreendido. Deixa eu só ver aqui se foi isso mesmo. Isso, esse é o meu segundo ponto, tá? Quando nós vivemos para Cristo, vivemos em sinceridade. Versículo 12 até o versículo 14, acompanhe comigo a leitura. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus.
Então, quando a gente vive para Cristo, a gente vive em sinceridade. No versículo 12, na parte A, ele vai dizer: com efeito, antes de chegarem alguns da parte A, comia com os gentios. Paulo está relatando que nessa viagem que Pedro fez até Antioquia, Pedro estava comendo lá com os irmãos gentios, cristãos gentios. E olha, vamos lembrar, tá? Só um pequeno adendo aqui, um pequeno parêntese aqui. Os judeus, eles sempre foram muito exclusivistas. Se por acaso algum judeu se convertesse a Cristo Jesus e deixasse de cumprir os rituais judaicos, ele já começava a ser enxergado de maneira torta pelos judeus. Se ele sentasse para comer com um gentio, era algo extremamente terrível. Já virava motivo de ataques dos legalistas e dos judeus em geral. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, ele foi questionado se era de fato um apóstolo, porque ele pregava entre os gentios. Só o fato de ele estar pregando entre os gentios já foi questionado se de fato ele era um apóstolo. A questão, irmãos, é que eles sempre se consideravam superiores aos demais, e obviamente não seria diferente com relação aos crentes lá de Antioquia. E esses homens que chegaram eram exatamente os homens da circuncisão, ou seja, aqueles que acreditavam ou defendiam o evangelho pelas obras. Então, se diziam da parte de Tiago, mas até acho que não eram, tá? Até porque Tiago, lá em Atos capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer assim, ó: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem. É como se Tiago estivesse dizendo assim: homem, deixa esses homens, são de Cristo já, se converteram, deixa o povo viver em paz. Mas esses homens que apareceram lá em Antioquia se diziam da parte de Tiago, o que eu acho que não se encaixa aqui, tá? Então, mas eles chegaram e se depararam com a cena de Pedro comendo com os gentios. Irmãos, os judeus, eles sempre consideravam a refeição, o comer, o sentar na mesa com outras pessoas, algo muito mais significativo do que o mero encher a barriga. Já os gentios, nas refeições que eles faziam, na reunião de pessoas para comer juntos, eles exageravam tanto na gula quanto na bebida, o que era pecado e ainda continua sendo pecado nos dias de hoje. E obviamente aqueles homens reprovavam esse tipo de comportamento. Tanto é que até mesmo nessas reuniões onde os gentios se alimentavam, paravam para comer, eles também soltavam muitos palavrões e tinham comportamentos desrespeitosos, porque na verdade o vinho já subia a cabeça e eles tinham comportamentos desrespeitosos, como já falei, tá? Óbvio, os judeus sabiam desse comportamento dos gentios, e para eles, como eu até falei e volto a repetir, era um momento extremamente prazeroso, era um momento de comunhão, era um momento em que os entendiam que deveriam compartilhar valores e conversar sobre Deus e suas obras. Era um dos grandes momentos em que eles tinham o maior prazer, era de estar uns com os outros, sentados numa mesa, podendo desfrutar da refeição. Era um momento em que eles tinham de agradecer a Deus pela comida e pelas pessoas. O fato de alguém sentar numa mesa e comer sem agradecer a Deus, para eles era uma grosseria, porque você não reconhecia, ou não estava reconhecendo a bondade de Deus em lhe proporcionar aquilo. Mas não apenas isso, para os judeus, o sentar à mesa, junto com seus irmãos, era momento de tratar assuntos relacionados à Torá. Falar sobre a lei de Deus, conversar sobre os princípios bíblicos. E se a gente não fizesse isso, ou se eles não fizessem isso, é como se eles estivessem oferecendo comidas aos ídolos. E eu quero trazer mais uma aplicação aqui. Uma das coisas mais prazerosas que Deus nos deixou é exatamente isso, é comer com pessoas que nós amamos e pessoas que nós temos prazer na presença. Todo mundo aqui já deve ter comido com o pai, com a mãe, com o filho, com os amigos, e sabe que esses momentos são de fato especiais. Como é bom a gente se reunir no aniversário de alguém, poder reunir irmãos, poder reunir a família para ter esse momento de comunhão, de conversar. Assim como em casamentos também. Não é à toa que esses momentos assim, eles se tornam tão especiais para a gente. E muitas vezes essas oportunidades que nós temos, elas são criadas exatamente para gerar vínculos.
E esses vínculos espirituais, esses laços que nós criamos, são extremamente essenciais para a nossa caminhada cristã. Talvez momentos como esses aqui. Cadê? A imagem não dá para ver, né? Mas momentos como esse, você proporcionar uma feijoada para a igreja estar se reunindo para comer, como foi o caso dessa outra também. A igreja já gosta de fazer feijoada, né, para reunir os irmãos, para comer. E quando não é feijoada, até pode fazer uma espécie de jantar, mas tem que ter comida no meio do negócio. Experiências como essas de piqueniques, nos mais variados parques, lá embaixo não dá para ver bem, mas é o departamento infantil lá no Parque da Criança, podendo comer todo mundo junto. Que momentos especiais são esses que nós vivemos? Assim como esses também, lá na nossa igreja, no Catolé, numa das feijoadas que foram proporcionadas. Assim como também no chá das mulheres, a foto não traz bem, mas do lado esquerdo aqui tem uma mesa cheia de comida. Ou nas confraternizações, voltando mais uma vez, a citá-los com comida novamente. O povo fica até rindo, daí que dá de barriga cheia. No aniversário da igreja, tem que ter, nem que seja um bolo, mas tem que ter comida. A foto não dá para ver, mas enfim, a intenção foi boa, eu acho. Como é bom, irmãos, a gente poder, depois de um ano de trabalho, depois de um ano de serviço na igreja, você se confraternizar com seus irmãos, relembrar momentos que passaram ao longo do ano, você agradecer a Deus, reconhecer a bondade de Deus e se alegrar com outras pessoas. É por essa razão, dentre outras, que a pandemia nos trouxe um grande prejuízo, que foi exatamente o afastamento entre as pessoas. Nós vivemos aproximadamente, 1 ano e meio, inclusive famílias se separaram. Eu lembro, no começo da pandemia, eu passei na casa de banho assim, meus pais lá, com o Dani no banco de trás, a gente dá um passeio para ver se desopilava um pouquinho a mente. E eu lembro que a mãe derramava lágrimas assim pela janela, porque eu não queria nem chegar perto dela, temendo o que poderia acontecer. Então a gente perdeu a comunhão com os irmãos, nós perdemos a comunhão com os nossos familiares. Mas tem uma coisa que os judeus podem nos ensinar muito bem. É que o sentar à mesa, ele não é somente para ter a comunhão, não deveria ser pelo menos. O sentar à mesa com nossos irmãos também deveria ter um aspecto de nós conversarmos coisas relativas à Escritura Sagrada, aos ensinamentos, às coisas do reino de Deus. Nós temos uma prática, eu não sei se no resto do Brasil funciona assim, mas pelo menos aqui na Paraíba, né, pelo menos em Campina Grande, para ser mais específico, que normalmente a gente sai depois do culto para ir comer, né, não vai para uma lanchonete, uma pizzaria, essas coisas. Mas muitas dessas vezes em que a gente sai, os assuntos não são normalmente os assuntos relativos ao reino. A gente se reúne, a gente come, a gente toma aquela velha coca gelada, mas a gente não gasta tempo falando sobre a Escritura Sagrada. A gente não gasta tempo falando sobre a pregação. E eu estou falando isso não é porque eu estou falando isso não, tá? Não é por causa de mim não. Tem todos os domingos, tá? Por isso que eu acho que a gente poderia gastar mais tempo em conversas pautadas na pregação, nos sermões, nos estudos, na palavra de Deus. A gente fala sobre futebol, a gente fala sobre trabalho, a gente fala, sobre qualquer coisa, mas talvez a gente tenha perdido a essência, ou nós podemos aprender, junto com os judeus, a nesses momentos também tratarmos coisas relativas ao reino do Senhor. Mas eu quero voltar ao texto, tá? Pedro, sendo judeu, ele chegou até Antioquia, onde ele estava reunido lá no meio dos gentios, e naturalmente ele foi se alinhando com os costumes dos gentios. A gente não tem informações de quanto tempo ele passou lá, até esse fato acontecer, mas ele comia junto aos gentios, e até aí, como eu falei, tudo bem. Quando foi que no versículo 12, na parte B, acontece? Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão.
chegaram aqueles que foram enviados em nome de Tiago, pelo menos se disseram dessa forma. E já falei mais uma vez, volto a repetir, a gente não sabe por que eles foram até lá. Mas provavelmente são esses homens, os que foram descritos lá em Atos capítulo 15, versículo 1, capítulo 15, 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Possivelmente é exatamente essa turma que estava aqui. Ou seja, eram aqueles legalistas, eram aqueles judaizantes. Esses que diziam assim: você pode acreditar em Jesus, que foi um excelente homem, mas se você não guardar a lei, se você não circuncidar, está servindo de absolutamente nada. Se os gentios não fossem circuncidados, eles não poderiam fazer parte da igreja. Esses homens que diziam: judeu come com judeu, gentio come com gentio. E aí, esses homens pegam Pedro em flagrante comendo com os gentios. E aí me permitam fazer mais um adendo aqui, mais um parágrafo, parêntese. Muito dessa divisão, dessa separação que havia entre judeu e gentio, principalmente no que tange à refeição especificamente, se dava pelo cuidado que os judeus tinham de não comerem alimentos impuros de acordo com a lei. E Pedro já tinha essa concepção de que a salvação não se dá pela circuncisão ou pelo guardar da lei. Pedro sabia que a salvação era por fé. E se a salvação era por fé, se não tem necessidade de guardar a lei, não tinha mais sentido algum uma proibição alimentar. Então ele poderia comer tranquilamente com os gentios. Só que ele foi pego. E agora, José, o que fazer? O que é que Pedro faz quando vê os de Tiago, da circuncisão, os legalistas se aproximando, chegando e encontrando ele comendo com gentios? Pedro toma uma atitude que talvez muitos de nós tomaríamos, ou até mesmo em outras circunstâncias. Ele começa a se afastar, por causa do receio daqueles homens. Lá no original, essa expressão tem a ideia de que alguém vai se afastando pouco a pouco. A imagem é quase essa aqui, não sei se vai dar para ver bem, esse meme de Homer Simpson. Ele vê o pé chegando e começa a dar um passo para trás. Então, começa a se afastar, como se aquilo não fizesse parte do que ele estava fazendo. O texto nos informa que ele começa a se afastar, até que, por fim, ele se afasta totalmente. E muito provavelmente, a Bíblia não fala, mas possivelmente ele deve ter se juntado com os outros legalistas que chegaram. Ele saiu de perto dos gentios e começou a se afastar, até que se juntou aos legalistas. O grande ponto é, por que Pedro fez isso? Por que Pedro precisava fazer isso? Eu creio que tem pelo menos duas razões para isso, tá? A primeira delas é o medo. Pedro tinha medo de ofender os judeus, sendo ele judeu. E ao passo que ele comia, ele continuava a ter comunhão com aqueles homens. E talvez na cabeça de Pedro poderia causar um grande escândalo. E que talvez esses homens que pegaram ele no flagrante, quando voltassem para Jerusalém, iam passar um relatório para os demais apóstolos, e iam fazer uma espécie de caveira de Pedro. E talvez ele pudesse ser perseguido, talvez ele pudesse perder o prestígio que ele tinha. E essa inconstância e esse medo momentâneo que Pedro se revelou aqui, mais uma vez, foi expresso o ponto fraco daquele homem. Quem é que não lembra do que aconteceu com Jesus, quando ele negou? Em muitas circunstâncias, Pedro foi muito firme e forte nas suas palavras e ações. Mas, mais uma vez, Cefas, Pedro vacilou. Isso nos revela, irmãos, que por mais que a gente seja forte e firme, ou que a gente venha a ocupar algum tipo de cargo, ou tenha algum tipo de título, no processo de santificação, nem sempre a linha diagonal, ela é para cima. Nós vacilamos, e você sabe muito bem disso, que você também vacila. Em alguns momentos da nossa caminhada, a linha de santificação é uma diagonal para baixo. E aí, seja um homem comum, seja um pastor, seja um presbítero, como já falei anteriormente,
Você sabe muito bem, eu sei muito bem disso. Mas existe uma razão pela qual eu acredito que Pedro fez isso. É que ele não conseguia, em muitos momentos, harmonizar doutrina com prática. Por favor, abra comigo lá em Atos, capítulo 15, versículos 6 e 7, e depois pulemos para o 9. Atos 15, 6, 7 e depois o versículo 9. Diz o seguinte: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Pedro estava aqui no meio, tá? Mas que questão é essa? A necessidade de circuncidar os gentios, tá? Então é sobre isso que eles estavam trabalhando lá, ou debatendo lá. Versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes a fé, pela fé, o coração. Pedro sabia que não tinha distinção entre os gentios e os judeus. A pergunta que fica aí: por que precisou se afastar? Nós temos um Pedro muito convicto aqui em Atos, capítulo 15, um discurso ótimo, palavras bem colocadas, mas a sua prática lá em Gálatas totalmente estranho. E isso nos ensina, irmãos amados, que é possível sim que haja teoria, mas isso é certo para um cristão? Óbvio que não é certo. Mas nós estamos cheios de pessoas teóricas, teólogos com discursos maravilhosos, mas a sua prática sem misericórdia alguma. É o que a gente conhece, a gente entende e chama de hipocrisia. E você sabe tanto quanto eu, o quanto é ruim conviver com pessoas hipócritas. Gente que fala demais e age de menos. Pessoas que são uma bênção para falar, mas para agir nem tanto assim. Spurgeon vai dizer que a sinceridade faz a menor das pessoas mais valiosas que o hipócrita mais talentoso. Agora imagine a reação dos gentios que estavam na mesa junto com Pedro. Quando perceberam que, quando Pedro viu Pedro chegando, começou a se afastar. E a escritura não deixa claro, mas é óbvio que eles perceberam o que Pedro estava fazendo. Imagina o sentimento de tristeza que não permeou naqueles irmãos gentios. Mas esse ainda não é o principal problema, na minha percepção. Qual é o principal problema naquela atitude de Pedro? Observe que está no versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Qual é o principal problema na atitude de Pedro? É que ele acabou influenciando outras pessoas para agirem da mesma forma. O péssimo exemplo de Pedro acabou por manchar mais ainda o relacionamento que os judeus poderiam ter com os gentios. E não apenas isso, mas fez com que outras pessoas pudessem seguir o seu mau exemplo. Quando Paulo vai dizer que os judeus também dissimularam com ele, a palavra dissimular aqui tem um significado de hipocrisia, de fingimento. Era a palavra que antigamente era utilizada para relatar, ou que era utilizada para dizer aos atores que eles fingiam, colocavam a massa e começavam a atuar. E o que Paulo está dizendo assim, exatamente isso. Pedro e os demais judeus, eles estavam fingindo, estavam sendo hipócritas naquele momento, quando eles se afastaram dos demais irmãos gentios. O que Pedro fez naquele momento foi ceder diante da pressão, coisa que o apóstolo Paulo não fez em Jerusalém quando foi visitar eles lá. E observe na nova versão internacional, que a passagem diz: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Pedro era um líder, mas Pedro não era um líder qualquer. Pedro era um líder reconhecido. E o seu exemplo acaba repercutindo com seus liderados.
Assim como acontece com qualquer liderança que serve de influência para os demais. Se um líder ele toma uma decisão errada, naturalmente os seus liderados acompanharão o erro. Quando um líder peca, ele se torna mestre dos pecados. E os seus erros se tornam mais graves, porque é ele que ensina, e é esse líder que condena o pecado dos outros, de acordo com são palavras de Hernandes Dias Lopes. E neste caso em questão, ele tinha tanta influência, que até Barnabé foi induzido a agir de forma errada. Lembramos que Barnabé era um dos homens que mais acompanharam Paulo nas mais variadas fundações de igreja entre os gentios. Barnabé sabia que Paulo pregava uma fé sem obrigações rituais, uma fé que era baseada na liberdade cristã e não na prisão das obras. Foi Barnabé quem levou Pedro até a própria Antioquia para pregar o evangelho. Ou seja, Barnabé conhecia verdadeiramente as verdades do evangelho, para ser redundante. Mas nesse momento, Barnabé foi induzido a ter uma atitude hipócrita, assim como Pedro fez com os demais. E por causa desse tumulto, Paulo tomou uma atitude. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo está aí fora, ele observa o que está acontecendo, percebe que Cefas, Pedro, não está agindo de forma correta, e por essa razão Paulo repreende. Mas ele não repreende em particular, até porque seria complicado, né? Reunir todo mundo que estava lá para fazer isso, fazer um gabinete para fazer isso com o povo, né? Mas o que Paulo faz é repreender publicamente, na frente de todo mundo. Alguns vão dizer, e eu acredito que seja um princípio escriturístico, que os pecados públicos, eles devem ser tratados de maneira pública. Calvino, uma certa vez, falou, na verdade, comentando esse texto, ele vai dizer: este exemplo nos ensina que aqueles que pecam publicamente têm de ser publicamente castigados, até onde a igreja é envolvida. O propósito é que os seus pecados, ao permanecerem impunes, não se constituam em exemplos impunes. Inclusive, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala um pouquinho sobre essa questão da disciplina, essa questão da exortação a presbíteros e pastores. Ele fala: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Isso porque a posição desses homens, o seu mau exemplo é extremamente nocivo para os demais. Tanto é que Paulo, no versículo 14, na parte B, ele vai dizer: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeu. É como se dissesse assim: meu amigo, se tu que é judeu, tu não está dando atenção para os rituais judaicos, principalmente no que tange a comida, tanto que tu estava comendo com eles, por que é que tu está querendo que eles vivam como judeus? Se nem tu que é judeu está vivendo como judeu, por que tu quer que eles vivam como judeus? E aí eu me lembrei da passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 3 até o 5, famosíssima, né? Porque vês tu o argueiro do teu olho, no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso porque os hipócritas costumam fazer exatamente isso. Eles exigem que você faça uma coisa que nem ele faz, ou exigem que você não faça uma coisa que ele que faz. E Paulo nunca foi um homem de meias palavras. Ele não empurrava o problema para debaixo do tapete, principalmente quando o futuro da igreja estava em jogo. E por essa razão quero trazer mais uma aplicação. Você pode até pensar assim: mas na condição de Paulo é muito fácil o cara repreender outra pessoa. Não, de fato, eu concordo até que era muito mais tranquilo, né? Mas só de certa forma, até certo ponto. Por que isso? Porque nós, perante o Senhor, nós somos iguais.
Nós temos cargos, nós temos funções, nós temos títulos, nós temos vocações diferentes. Mas perante o Senhor, não tem diferença entre nenhuma pessoa. Por essa razão que a pureza da igreja, ela está em nossas mãos. Eu não estou me referindo à igreja congregacional Zona Sul. Mas o que eu estou dizendo é que no que tange a santidade, no que tange a pureza, é necessário sim que haja o confronto quando existe o erro. Tanto que essa é uma das marcas, olha só o que eu vou dizer agora. Vou dizer, mas vou provar um pouco mais na frente. Essa é uma das marcas, a disciplina é uma das marcas de uma igreja verdadeira. Além de uma pregação fiel e uma correta administração dos sacramentos, se você quer saber se a igreja é verdadeira, veja se é aplicada a disciplina eclesiástica, de forma bíblica, naturalmente, falando aqui. E aí eu quero trazer alguns documentos como congregacionais para que você perceba. Eu sei que tem alguns irmãos que estão entrando na igreja agora, alguns que estão prestes a fazer o discipulado para entrar. A nossa confissão de fé, a confissão de fé congregacional, no capítulo 28, que trata sobre a igreja, no artigo 7, ele vai dizer que as marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas: ela mantém pura a pregação do evangelho, pura administração dos sacramentos, como Cristo instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Mas não apenas isso, no artigo 10 ele vai dizer, deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e administrar os sacramentos. Deve haver também presbíteros e diáconos para formarem com pastores o conselho da igreja. E assim eles devem manter a verdadeira religião e fazer com que a verdadeira doutrina seja propagada. E que mais? Que os transgressores sejam castigados e contidos de forma espiritual. Eu vou pular para a última parte lá embaixo. Em boa ordem, quando forem, dessa maneira tudo procederá em boa ordem. Se você é congregacional, se você quer ser um congregacional, você tem que subscrever isso aqui. Saber de quando você cometer, deixa eu me colocar no meio, tá? Quando nós cometermos um pecado público, nós temos que ser disciplinados. E eu estou falando aqui mais uma vez, quero deixar muito claro, tá? Não é só disciplinando todo mundo à torta e à direita, tá? Mas quando existe a necessidade, ela deve ser exercida. Nós devemos lembrar, irmãos, que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, e por essa razão nós devemos carregar a imagem de Deus em nós, para que nós sejamos testemunhas do seu caráter aqui na terra. Por isso não deve ser uma surpresa para a gente, não é surpresa ou não deve ser surpresa, observarmos na Escritura Sagrada, Deus chamando um povo para si, e Ele ordena que esse povo se santifique para quê? Para que se pareça com Ele. Olha o que Romanos 8:29 vai dizer. Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Efésios 1:4 vai dizer, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Esses são textos bases, ou base, para que de fato seja feita a correção, ou até mesmo a exclusão de membros impenitentes, pecadores que não querem se arrepender. Isso por quê? Porque Deus tenciona preservar a santidade do seu povo. A igreja deve ser purificada. Assim como aconteceu lá em Corinto, quando Paulo orientou que um homem adúltero deveria ser excluído e entregue a Satanás. Para quê? Para que a sua alma fosse salva. Isso tudo para quê? Para que a igreja fosse purificada. É por essa razão que Paulo se viu obrigado a se posicionar, para que os demais pudessem observar que o evangelho e a vida cristã, elas devem ser levadas a sério. Mas eu vou para o meu terceiro ponto.
Quando vivemos para Cristo, deixa eu só, certo aí? Quando vivemos para Cristo, opa, deixa eu só apertar aqui e aceitar, tá? Deu ruim aqui, vou fechar aqui, tá, irmãos? Eu não sei se o pessoal de casa vai estar assistindo, vendo, mas enfim, vou deixar aqui para não perder tempo. Quando nós vivemos para Cristo, é porque nós somos justificados pela fé, não por obras. Está lá no versículo 15 até o 21. Nessa aqui eu vou dar uma resumida nesses textos, tá? É para aceitar? Tá ok. Então vamos embora. Aceitar. Vou fechar aqui. Certo? Então lá, versículo 15 e versículo 16. Acompanhe comigo a leitura, tá? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Essa repreensão que Paulo faz a Pedro, ela é uma das declarações mais fortes que nós temos a respeito da justificação pela fé. Talvez seja por essa razão que Lutero tinha tanto amor exatamente por essa carta. E o que Paulo está querendo dizer aqui nos versículos 15 até o 16, é mais ou menos assim, ó, Pedro, eu estou repreendendo você, porque você está violando um ponto fundamental do cristianismo. Vai pegar? Você está violando um ponto fundamental do cristianismo. O que você está fazendo ao se juntar com os judeus, com os legalistas, com os judaizantes, é que você está tolerando a justificação pelas obras, que inclusive, Pedro, para você que não sabe, ela é contrária à lei de Moisés. E aí Paulo continua sua linha de raciocínio. Nós, como judeus, sabemos como é viver pelo sistema de obras, sabemos a lei como um modo de vida, que é para ser obedecido todos os rituais. Mesmo assim, sabendo dessas coisas, nós não fomos salvos pela obediência da lei, e nós somos salvos porque nós cremos em Cristo pela fé. E se nós, que somos judeus, que nos consideramos superiores, não podemos ser salvos pela lei, como é que a gente pode esperar que os gentios sejam salvos por ela? Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui é defendendo que a justificação é um ato gracioso de Deus, pelo qual ele declara o pecador como sendo justo, não baseado no que a pessoa fez, mas baseado nos méritos de Jesus Cristo, sem nenhuma influência, sem nenhuma contribuição do homem. Coisa que os legalistas, coisa que os judaizantes diziam, cumpra a lei, obedeça a lei, seja circuncidado, se você não fizer isso, você não será salvo. Irmãos, quem satisfez a justa justiça de Deus foi Cristo Jesus, foi Ele quem obedeceu às exigências da lei. E quando um pecador é justificado pela fé, os seus pecados passados, presentes e futuros, eles são perdoados, de modo que não existe mais nenhuma condenação. Então a salvação, a justificação, não é pelo que nós fazemos, não é pela observância da lei, não é pela circuncisão, não é pelo ser batizado e ser participante de qualquer igreja que seja, não é acendendo vela, não é servindo a Deus na igreja dioturnamente, seja um líder, seja alguém comum, não é dando o seu melhor que você será justificado. Até porque a raiz do nosso problema, do problema do pecado, está no nosso coração e não nas nossas ações. Os pecados que nós cometemos são apenas uma expressão externa do que está aqui dentro. E a lei, ela serve como um espelho. Quando a gente acorda de manhãzinha lá e vai para o espelho, ele não vai mostrar a gente maquiado, não, que eu não sou, né? Não sou mulher. Mas não vai mostrar você maquiado, você com o cabelozinho bonitinho, não. O espelho vai mostrar o cabelo assanhado, vai mostrar as olheiras, vai mostrar a nossa preguiça.
É assim que a lei faz, ela nos mostra que de fato nós somos, ela revela a nossa natureza, incapazes de obedecer à lei. Mas qual é o grande ponto? Ela revela, ela não nos purifica do pecado. É o que Romanos capítulo 3, versículo 21, até o 24, versículo 28, exatamente vai nos dizer. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, o homem só é justificado por Deus mediante a fé em Cristo. Agora, essa fé não é o mero acreditar em Jesus. Essa fé é a confiança pessoal de que na morte de Jesus, Ele removeu os nossos pecados e nos perdoou dos pecados. É você assumir um compromisso de total submissão a Cristo. Aí no versículo 17, deixa eu botar aqui, não coloquei, versículo 17, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não. O que Paulo está fazendo aqui é talvez levantando alguma hipótese que alguém tenha pensado daquelas pessoas que estavam lá presentes. Em linhas gerais, é mais ou menos o seguinte: já que nós não podemos ser justificados pelo que nós fazemos, e a gente precisa se abrigar em Jesus, nós estamos expondo que somos pecadores, e estamos expondo as nossas condições, que estamos nos abrigando em Jesus. E se nós somos pecadores e estamos nos abrigando em Jesus Cristo, Ele se torna um ministro do pecado? Aí ele vai responder, obviamente que não, porque Jesus não veio para nos sujar ainda mais, Ele veio para nos limpar, para nos perdoar. E Paulo continua dizendo que está crucificado com Cristo, e já não é Ele quem vive, mas é Cristo que vive nele, no versículo 19, versículo 20. A vida dele, de Paulo, é do Senhor, atestando o que ele já tinha falado lá em Romanos, capítulo 6, versículo 8 a 10. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quando o pecador, confia na obra redentora de Cristo para a salvação, ele se une espiritualmente com Jesus, na sua morte, na sua ressurreição e na vitória sobre a morte. E Paulo quer dizer mais ou menos assim, se eu voltar a confiar na lei, no cumprimento dela, eu estarei desprezando todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu estarei cancelando a minha união com Ele, assim como acontece conosco. Mas o que Paulo está fazendo aqui é reconhecendo todo o trabalho de salvação. Ele foi pensado, ele foi operado por Deus como sendo um dom gratuito do Senhor. É por isso que ele vai dizer no versículo 21, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu em Cristo em vão. Era como se ele chegasse para Pedro mais uma vez e dissesse: quando você se retirou, ou quando você se retira da comunhão com os irmãos gentios, você está assumindo que está do lado dos judaizantes e está contra Jesus. Se você faz isso, se você abraça um evangelho baseado em obras, você está anulando a graça divina, negando a necessidade da morte de Jesus. Tal como Pedrinho, você fez lá em Mateus capítulo 16, versículo 21 e 22. Você não queria nem que isso acontecesse, Pedro, lembre disso.
Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Pedro, naquele instante, estava negando a necessidade de Jesus morrer. Queridos irmãos, a graça de Deus e a morte de Cristo, elas são dois pilares essenciais do cristianismo. Seja uma igreja que fale abertamente, negando essas verdades, ou seja a gente mesmo, que veladamente às vezes passa no coração. Às vezes a gente pensa assim, né? Pelo menos a gente, eu penso, né? Eu falo por mim. Hoje eu preciso ir para a igreja, mas vou só para Jesus dar a presença lá, na chamada lá, colocar o presente, porque minha vontade de ir eu não tenho não. E se alguém insiste que a presença no culto, que o ato de servir, fazer qualquer coisa, vai ajudá-lo na salvação, que os seus méritos vão contribuir na salvação. Lembre mais uma vez, eu quero adverti-los em forma de dizer, que Paulo escreve uma carta inteira, Gálatas, refutando esse tipo de ensinamento. Inclusive, ele chama de anátema, ou amaldiçoado, esse tipo de evangelho. Quem faz isso está minando o próprio fundamento do cristianismo e anulando a preciosa morte de Jesus. O texto não deixa claro, mas imagino que depois dessa repreensão, possivelmente Pedro, em seu coração, teve a certeza que aquelas palavras que foram proferidas por Paulo, apesar de duras naquele instante, elas eram a verdade. E ele deve ter percebido ou ficado muito feliz de ter sido repreendido, porque ele entendia que acima de qualquer coisa deve estar a verdade. Vamos orar. Senhor, perdoa-nos porque muitas vezes esse sentimento de mérito, esse sentimento de obras, de fazer parte da igreja congregacional Zona Sul, de uma igreja reformada, do que eu toco, porque eu canto, porque eu prego, isso me dá o direito de ser salvo. E nós podemos perceber através de Gálatas, do livro de Gálatas, das passagens que comentamos, que nada do que a gente faça vai fazer com que nós ganhemos a salvação. Lá em Isaías, vai dizer que as nossas melhores obras, aquilo que a gente faz de melhor, em termos de salvação, são comparados aos trapos de imundície. Ou seja, não servem de absolutamente nada, voltando a repetir, Senhor, no que tange a salvação. Ao mesmo tempo, Senhor, eu te peço, Pai, que, e não é o que vimos nos dois primeiros pontos, da necessidade que nós temos de muitas vezes confrontarmos os pecados dos outros, o Senhor nos dê, em primeira instância, coragem de fazermos isso, se de fato isso aconteceu, mas também em segundo lugar, muita sabedoria no trato, nas palavras, porque o fato de cometer um pecado, ainda que seja tornando-se público, não é evidência de que aquela pessoa não é um irmão. Por isso, ó Senhor, nos ajuda nessa tarefa, que é árdua, que é espinhosa, mas serve para glorificar o Teu nome, serve para a purificação e santidade da Tua igreja, do Teu corpo. Por isso, nos ajuda, Senhor, nessa tarefa. Eu te oro, Senhor, mais uma vez, muito agradecido por ter chegado até aqui, por ter finalizado esse momento, que nós coloquemos em prática ao longo da semana. Te oro em Cristo Jesus.